Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Nutri. Se você está vendo essa gravação, esse comecinho, é porque você está vendo essa gravação da nossa live que acontece sempre às terças-feiras por volta de 8h da manhã, tá? Então, nessa live, a gente tira dúvidas das últimas caixinhas, as dúvidas que o pessoal manda aqui ao vivo. Ó, tem 1,69 m, 65 quilos e 27% de gordura. Não quer emagrecer, mas está na hora de uma dieta para hipertrofia. Olha, essa dúvida é muito comum, tá? É a famosa dúvida, Bruno, eu não sei se primeiro eu ganho massa muscular, se depois eu perco gordura, tá? Então vamos conversar um pouco sobre isso. O primeiro ponto que a gente tem que entender sobre esse assunto é que não existe regra, tá? Não existe regra, olha, primeiro se emagrece, depois se ganha massa muscular. Então não existe essa regra exata que funciona para todo mundo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a gente entender que a gente nunca vai emagrecer tudo que quer na vida para depois perder toda... emagrecer tudo que é na vida para depois ganhar toda a massa muscular que é na vida, tá? São ciclos, né? Tem época que você vai focar em uma coisa, tem época que você vai focar em outra, tá? Então tudo isso vai depender do que você vai dar para uma prioridade hoje. Primeiro, é da onde você tá, né? Qual é a sua condição física atual hoje, né? Você tá muito magrinha, você tem uma perda de massa muscular, você tá com um percentual de gordura muito alto, né? Então tudo vai depender primeiro de onde você tá, e além de onde você tá, vai depender muito do como você se sente. Ou seja, o que te incomoda hoje, né? O teu percentual de gordura te incomoda? A tua quantidade de massa muscular te incomoda? E por que isso é importante? Porque não adianta você estar com um percentual de gordura ótimo, excelente, se você acha que se você se olha no espelho e você acha que você está magrinha demais, entendeu? Você não é um número, né? Os números, a composição corporal, quando a gente mede percentual de gordura, é uma ferramenta que a gente tem junto com outras para direcionar uma pessoa ali, quando a gente está pensando, por exemplo, numa parte estética, tá? Então, o primeiro ponto é não ter regra. E agora, indo mais especificamente para essa pessoa para essa pergunta específica, ela falou assim: eu não quero emagrecer. Então, se você não quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular, né? É das duas coisas, ou você quer manter o corpo que você está hoje. Então, se uma pessoa está ali com 26% de gordura, uma mulher, por exemplo, é um percentual de gordura ok, tá? O que é um percentual de gordura ok? Pessoal, é uma mulher normal, é uma mulher comum, é uma mulher que ela nem tá mais sequinha, ela nem tá um pouco mais atlética, digamos assim, em níveis de percentual de gordura, e ela também não tá com sobrepeso, ela tá com um percentual de gordura ok, tá? E às vezes com 26% de gordura, tem gente que se sente bem, tem gente que ainda quer perder um pouquinho mais, tá? Mas se essa pessoa especificamente acha que percentual de gordura para ela não quer emagrecer, a única solução é ganhar massa muscular, tá? Então pensem nisso, não tem uma regra, pessoal. Ah, primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. Obviamente, se você tem 35% de gordura, cara, a sua prioridade tem que ser perder gordura, né? Se você está muito magrinha, sua prioridade tem que ser ganhar massa muscular, entendeu? Então eu acho que isso é meio... fica claro ali para vocês quando a gente fala sobre isso. Porque eu sei que é uma dúvida muito comum. E um erro muito comum também é a gente achar que vai resolver tudo ao mesmo tempo, né? Ah, eu vou ganhar massa muscular, vou perder gordura, vou ter uma ótima performance numa corrida que eu quero ter. Cara, você não vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Você tem que querer prioridade. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas, por exemplo, vira e mexe, quando eu falo de creatina, que é um tema que muita gente gosta, às vezes uma pessoa tá lá: Bruno, eu tô com 100 quilos, tô treinando em casa, eu posso tomar creatina? Cara, pra que você vai tomar um suplemento para te ajudar em ganho de potência e força e hipertrofia se você tem 100 quilos e você precisa emagrecer, entendeu? Não faz sentido, né? Então isso que a gente tem que pensar hoje, a gente não vai resolver todos os problemas ao mesmo tempo, tá? Então deixa eu puxar uma outra pergunta aqui pra gente conversar. Ó, indica um probiótico, por favor. Pessoal, eu não fico indicando probiótico porque eu nem sei se a pessoa precisa tomar probiótico, tá? Então, probiótico são suplementos que podem trazer benefícios para a nossa saúde intestinal e automaticamente para a nossa saúde como um todo. É uma ferramenta importante para vários tipos de tratamento, tá? Mas não é uma coisa aleatória que eu vou indicar para alguém usar, tá? Você precisa ir num profissional, ver se você
realmente precisa tomar probiótico. Qual probiótico você vai usar, qual a quantidade, quais cepas, durante quanto tempo, tá? Ó, uma outra pergunta aqui, boa, e a gente puxa também um gancho sobre isso. Mel para adoçar é uma boa opção ou é muito calórico, tá? Então, alguns pontos aqui que eu até comentei nos stories ontem, né? O primeiro ponto é a gente começar a quebrar esse padrão de que assim, Bruno, isso é muito calórico. Bruno, banana é muito calórico. Bruno, mel é muito calórico. Bruno, não sei o que lá é muito calórico. Por dois pontos, tá? Vou explicar exatamente o que eu falei nos stories ontem, só que de uma forma mais aprofundada. Primeiro, algo ser calórico ou não quer dizer que algo é bom ou ruim, tá? Se você pegar, por exemplo, um creme cracker da vida, um biscoito de água e sal, ele é menos calórico do que um punhado de castanha, tá? Então, se você for pensar só em caloria, você vai falar, poxa, eu não vou comer castanha porque castanha é calórico. E eu vou comer creme cracker porque creme cracker tem menos calorias. Então, o primeiro ponto já começa aí, tá? Para de ter esse pensamento de que assim, isso é muito calórico, isso não é muito calórico, tá? Porque primeiro, é aquela história, pessoal. Às vezes a gente quer uma informação, né? Tipo assim, Bruno, isso é calórico? Tá? E aí se eu te respondo se isso é calórico, o que você faz com essa informação? Ah, tá, isso é calórico. E aí? Entendeu? Então muitas vezes a gente quer uma informação que a gente nem sabe usar aquela informação, entendeu? Então, primeiro, quebra esse mito de ficar pensando nos alimentos se eles são calóricos ou não. Segundo, se você quer saber se um alimento, a quantidade de calorias que tem um alimento, você joga no Google, tá? Você escreve lá no Google, calorias da banana, calorias do mel, calorias de não sei o que lá. Isso aí resolve o teu problema, tá? Você vai saber a quantidade de calorias que tem. Porque um ponto fundamental, pessoal, para a gente ter saúde, qualidade de vida, autonomia na sua alimentação, cara, a gente tem que querer correr atrás das coisas, entendeu? Então, muitas vezes, tem gente que me faz algumas perguntas aqui, cara, que seria resolvido você escrevendo no Google, tá? Obviamente, tem perguntas que você quer a minha opinião, tá? Mas às vezes a pessoa manda, Bruno, quantas calorias tem um mel? Pô, você vai lá no Google e escreve, cara, vai te responder. Se você hoje não tem iniciativa, né, capacidade de você chegar no Google e fazer uma pergunta para descobrir uma pequena coisa da sua alimentação, cara, você vai ser enganado por qualquer coisa que aparecer na sua frente, entendeu? É uma das coisas que eu mais prezo aqui para vocês, para os meus alunos, para os meus pacientes, é o quê? É vocês terem autonomia, né? É vocês conseguirem fazer as coisas por conta própria. Quando eu recebo um paciente no consultório, a ideia sempre é, cara, eu vou te dar uma direção aqui, eu vou te ajudar aqui, eu vou te ensinar isso aqui, eu vou te ensinar isso aqui, mas a minha ideia é que você vai lá, assim que você vai atingindo o resultado, assim que você vai tendo o conhecimento, você vai andando com as suas próprias pernas. Eu não quero que você fique vindo aqui a cada 2 meses, tá? Durante 5 anos sem parar, entendeu? Eu quero que você, poxa, alcance o resultado e fala, Bruno, aprendi pra caramba com você, né? Como tem vários pacientes que às vezes aparecem, Bruno, eu vim aqui tem 4 anos, tem 5 anos que eu vim aqui, aprendi várias coisas com você, apliquei hoje, mas, cara, dei uma escorregada na minha alimentação, aconteceu umas coisas na minha vida e eu tô voltando hoje para você me dar uma direção, me dar um help, me dar uma ajuda, entendeu? Essa é sempre aquilo que eu quero trazer para vocês. Quando o aluno entra lá dentro do curso, cara, minha ideia é que ele aprenda tudo para ele ter autonomia para a alimentação dele, né? Para ele ter o conhecimento, para ele andar com as próprias pernas. É que nem um pai ali pegando o filhinho para andar, depois que ele andou, ele vai, entendeu? Então a gente precisa correr atrás das informações, né? Hoje em dia, sei que a internet tem muita informação ruim, né? Tem muito excesso de informação, cara, mas a gente precisa ter um mínimo, né, pra gente correr atrás disso aí, né? Então pensa, às vezes a pessoa, Bruno, o meu é calórico. Tá, e aí, o que você vai fazer com essa informação? Né? Então pensa nisso, tá? O mel, ele é um alimento que ele é rico em carboidrato, tá? Então ele adoça, só que pensa que não é porque é mais saudável, entre aspas, porque você vai ficar adoçando as coisas com mel, entendeu? Poxa, Bruno, se eu comer uma fruta ali, se eu comer um iogurte sem sabor de tarde, etc., e eu botar um pouquinho de mel ajustado para minha quantidade, vai ter um problema? Possivelmente não vai ter problema nenhum, tá? Só que, Bruno, mel é bom para adoçar, então eu adoço tudo com mel. Eu adoço as coisas de manhã com mel, de tarde com mel, na hora do almoço com mel, porque é saudável. E aí você está se enganando, entendeu? Porque você está botando um alimento que é rico em um carboidrato, entendeu?
Então, cuidado com essa questão. Uma coisa que eu sempre falo aqui, que só comer saudável não é o suficiente para emagrecer, tá? É o primeiro passo. Eu sempre gosto de dividir, digamos assim, o processo de emagrecimento nesses dois passos. O primeiro é o passo de qualidade, né? Você precisa comer melhor, qualitativamente melhor, mesmo que você ainda coma as quantidades erradas. E depois que você começa a melhorar a qualidade daquilo que você come, aí você começa a se preocupar com a quantidade, tá? Porque às vezes você está no começo, as pessoas ficam muito noiadas, tá? E uma coisa que a gente tem que entender, tá? Que é uma aula, até que eu vou botar bem no início na introdução lá do curso que eu tô para gravar mais aulas novas, é mostrar para as pessoas que cada pessoa, pessoal, ela tá num patamar diferente, tá? Estamos aqui agora, quando a gente tem 20 e poucas pessoas aqui, cada pessoa aqui tem um patamar diferente de alimentação. Ou seja, vai ter alguém aqui que tá querendo, por exemplo, emagrecer, e às vezes a pessoa quer emagrecer 4 quilos, hipoteticamente, tá? Uma média. Lembrando que peso não é tudo. Só que essa pessoa, ela já faz atividade física, só que ela tá meio relaxada, ela come bem, mas ela dá mais escapulidas, ela não faz uma dieta, entendeu? Ela já tá naquele patamar ali mais intermediário, digamos assim. Vai ter uma outra pessoa que ela ainda tem dificuldade em não tomar refrigerante todo dia, entendeu? Ela ainda está sedentária há 4 anos, ela tem 10 quilos para perder, ela tem hábitos muito ruins ainda, entendeu? Então são pessoas que estão com patamares diferentes. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, às vezes, a pessoa que está com tudo desequilibrado ainda, ela está num estágio iniciante, vamos botar assim, ela fica muito se preocupando com detalhes que não fazem diferença, entendeu? Para aquela pessoa que está com a alimentação toda errada, se ela ficar assim noiada no sentido de, pô, quanto será que eu como de proteína ao longo do dia? Será que eu estou comendo a quantidade de proteína certa? Cara, esquece isso, entendeu? Se você tem 15 quilos acima do peso, se você tem hábitos completamente errados, cara, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido você estar se preocupando hoje com a quantidade de proteína que você está comendo. Cara, começa a comer melhor, começa a implementar hábitos saudáveis na sua rotina. Depois disso, você começa a se preocupar com os detalhes, entendeu? É o exemplo que eu brinco de, por exemplo, às vezes a pessoa tá parada de fazer atividade física, né? E ela tá pensando assim, cara, será que eu faço aeróbico antes ou depois do treino? Só que ela não faz aeróbico há 3 anos, entendeu? Por que ela tá se preocupando se é melhor antes ou depois? Faz, entendeu? Qualquer horário. Depois você se preocupa se vai ser melhor antes ou depois. Quero que vocês entendam que detalhes são importantes, tá? Só que detalhes são importantes para certas pessoas. Se você tem que arrumar a casa ainda, cara, arruma a casa, né? Arruma a tua base ali, não vai se preocupar ainda com esses detalhes. Porque senão você fica gastando uma energia à toa, né? A gente sempre, quando a gente está querendo evoluir, em qualquer área da vida, na verdade, e na alimentação, no estilo de vida diferente, cara, você tem que se preocupar com o próximo passo, entendeu? O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que dar esse passo. Poxa, eu tô agora, né? Por exemplo, eu saí agora de um Covid, né? Fiquei aqui em quarentena. Então, meu primeiro passo, cara, é voltar a fazer uma atividade física, entendeu? Meu passo é botar alguns exames em dia para ver como é que eu tô, entendeu? O meu passo, a partir de amanhã, é voltar para minha rotina de trabalho, os meus horários certinhos e tudo mais. Esse é o primeiro passo que eu tenho que fazer, entendeu? Então não adianta eu ficar pensando lá na frente, etc. Poxa, será que eu vou fazer uma série X, Y, Z? Cara, eu só vou voltar a treinar devagar, entendeu? E aí eu vou dando meus passinhos de cada vez. Depois eu vou me preocupando com lá na frente, entendeu? Então, por exemplo, nesses 15 dias, basicamente, que eu fiquei em casa, tá? Eu não estava fazendo uma dieta. Como assim, Bruno? Eu não estava fazendo uma estrutura organizada. Eu não estava contabilizando o que eu estava comendo. Eu não estava me preocupando com a quantidade de calorias e de macros que eu estava comendo. Eu apenas tinha uma base, né? Eu sei mais ou menos o que eu preciso comer. Mas às vezes eu comia mais, às vezes eu comia menos, às vezes eu comia uma coisa a mais que não faz uma parte da minha rotina e tá tudo bem, entendeu? Mas eu não estava seguindo uma estrutura de uma dieta, que é normalmente uma coisa que eu sigo, né? Assim,
tô sabendo a quantidade que eu tô comendo ao longo do dia e tudo mais, mas não estava seguindo. Então o que eu vou começar a voltar a fazer? Vou voltar a ter uma estrutura, né? Vou contabilizar lá minha quantidade de calorias que eu quero comer nos próximos 15 dias, né? Tô voltando, não vou estar com uma atividade física tão intensa e tudo mais, entendeu? A gente tem que pensar sempre nos próximos primeiros passos, tá? Entendam isso. Entender que vocês têm que se preocupar só com os primeiros passos, isso faz toda a diferença, tá? Porque senão a gente fica muito pensando, cara, o que eu vou fazer quando eu chegar lá na frente? Cara, você tem que se preocupar com agora, entendeu? Se preocupa em melhorar os seus primeiros passos agora. Tanto que foi aquilo que eu até botei no domingo, acho que é domingo, né? Que eu botei lá um checklistzinho lá, fiz um post. Cara, se preocupa com a sua quantidade de água, come menos industrializado, come mais legumes. Cara, são coisas básicas que são básicas, só que 90% das pessoas não estão fazendo. O que a gente tem que pensar, pessoal? Quando a gente fala, às vezes, a palavra básico, né? As pessoas acham que o básico não funciona, né? O básico, isso não vai acontecer, né? Por quê? É igual quando uma pessoa vai lá e emagrece. Ou quando você vê uma pessoa que, cara, mudou muito o corpo dela. Às vezes você fala, cara, eu queria ver a sua dieta. Aí a pessoa vê uma dieta, ela come comida, legumes, verduras, fruta, ovo, queijo, iogurte, só que ela come nas quantidades certas, né? Então às vezes a gente acha que o básico não vai funcionar. Só que, na verdade, o básico nada mais é do que o fundamento, né? O fundamento de qualquer coisa é como a gente imaginasse se fosse uma pirâmide, né? A pirâmide, a estrutura dela é o fundamento. Enquanto você não estiver fazendo o que está no topo da pirâmide, cara, não adianta você se preocupar com o que está aqui, entendeu? Se preocupa com aquilo que está aqui primeiro. Então, a maioria das pessoas não fazem o básico bem feito, né? Cara, se chegar numa academia, né, perguntar lá, cara, quantas pessoas, sei lá, de 100 vem 5 vezes na semana, vem 4 vezes na semana. Cara, minoria, entendeu? E depois você pega as pessoas que vêm 5 vezes, aí você começa a pensar o treino específico, a repetição, se é melhor isso, melhor aquilo outro, e você começa a preocupar com os detalhes, tá? Não se preocupem com os detalhes se você ainda não está precisando se preocupar com os detalhes. Se você já está já tá na hora de você se preocupar com os detalhes, ótimo. Mas se não está na sua hora, cara, não noia com isso, tá? Deixa eu puxar mais uma pergunta aqui. E ficou claro para vocês, pessoal? Me dê um feedback aqui, me digam se vocês estão gostando do assunto. Pô, clica aqui nesse coraçãozinho para ajudar a live a chegar mais gente, tá? E deixa a pergunta de vocês aqui, ó, nessa caixinha aqui. Eu vou responder mais uma pergunta aqui. E se você quiser entrar comigo aqui ao vivo, fazer uma pergunta, falar um pouco do seu caso, se você quiser me ajuda, você clica aqui, ó, para você entrar comigo, que eu vou chamar uma pessoa daqui a pouco, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui mais interessante aqui. Eu acho que até tem uma. Ó, deixa eu... Ó, Bruno, o que você acha de cortar lácteos e glúten? Se a pessoa não tem restrições, tá? Então vamos lá, pessoal. Qual o primeiro ponto? Teve uma época, talvez uns 4 anos atrás, tá? Que teve um boom, vamos botar assim, do sem glúten e sem lactose, tá? Vocês lembram dessa época? Escreve aqui pra mim nos comentários se vocês lembram dessa época que, cara, cortar glúten e lactose, cara, virou a sensação da moda. Vamos todo mundo cortar glúten, vamos todo mundo cortar lactose, que é isso. A gente descobriu o problema, é assim que a gente vai emagrecer e agora, vambora, né? Então teve essa época, teve esse boom, né? E um boom, por um lado, até positivo, né? Porque nessa época desse boom, foi a época que começou a aparecer os alimentos sem lactose. Porque quem tem algum tipo de restrição, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tinha uma dificuldade, tá? Hoje em dia a gente vai no mercado, cara, tem tudo sem lactose. Só que há 5 anos atrás não tinha isso. Então, realmente, quem tinha uma intolerância à lactose ou quem tinha algum problema com a lactose, por algum outros motivos, tinha essa dificuldade. Não era fácil de achar. Hoje em dia, cara, você vai em qualquer mercado, basicamente você acha um produto sem lactose. Então, o bom dessa época, né, do boom dessa época, que teve esse boom aí interessante que, pelo menos a indústria, viu a necessidade de ter mais esse tipo de produto e é um tipo de produto que ajuda muita gente que precisa, tá? Então esse é o primeiro ponto.
Quando a gente pensa em emagrecer, pessoal, cortar glúten e lactose não vai fazer nenhuma diferença, tá? Só vai fazer uma diferença, assim, literalmente cortar glúten e lactose para emagrecer, se você é uma pessoa que, por algum motivo, você tem alguma condição clínica específica que o glúten e a lactose te afetam, tá? E lembrando que, para você ter alguma condição específica que o glúten e a lactose te afetam, vamos pensar aqui, olha só, lactose é um carboidrato, tá, pessoal? Então, normalmente, quando uma pessoa tem algum problema com a lactose, ela é uma pessoa que ela é intolerante à lactose. Ou seja, para a gente absorver a lactose no nosso organismo, a gente precisa de uma enzima chamada lactase, tá? E quando a gente tem intolerância à lactose, a gente não consegue produzir essa enzima, a gente produz muito pouco. Então, quando a gente não tem essa enzima que ajuda a pegar a lactose e ser absorvida no nosso organismo, a gente passa mal, a gente tem desconforto gastrointestinal, né? Ou seja, a gente está consumindo algo que a gente não consegue metabolizar e aquilo gera um desconforto, certo? Então, lactose é um carboidrato. Então, normalmente, quando a gente tem um problema com a lactose, é porque a gente tem uma intolerância. Com relação ao glúten, o glúten é uma proteína, tá? Então, normalmente, quando a gente tem um problema com glúten diretamente, normalmente a gente tem uma alergia, tá? Alergia à proteína lá do trigo, como algumas pessoas têm alergia à proteína do leite, tá? Que não é a lactose. Então, um é uma intolerância e o outro é uma alergia, certo? Esse é, tipo assim, a pior, digamos assim, a situação mais extrema de todas e a situação mais detectável, digamos assim. Por quê? Porque quando você é uma pessoa celíaca, é uma pessoa que tem alergia ao glúten, você consegue detectar isso num exame, tá? E quando você é intolerante à lactose, você também consegue detectar num exame, o que na maioria das vezes nem é tão necessário, tá? Porque o melhor teste de intolerância à lactose é bebe um copo de leite. Bebe um copo de leite, espera um tempo. Cara, se você tiver intolerância à lactose, você vai saber. Você vai sentir um desconforto, entendeu? Então esse é o primeiro ponto, tá? Essas são as pessoas mais afetadas pelo glúten e pela lactose. Então, só que nem sempre, né, na verdade, muitas pessoas que não têm esses problemas, tá, podem ter um problema com a lactose e o glúten, tá? Então, às vezes, uma pessoa pode ter uma sensibilidade não celíaca ao glúten, tá? Que não é uma coisa tão fácil de detectar. Às vezes a pessoa tem uma condição intestinal específica, uma doença autoimune, que para ficar consumindo mais lactose ou consumir glúten pode ser sim um problema, tá? Mas a gente está falando, pessoal, de condições clínicas específicas pensando em saúde, tá? Não pensando necessariamente em emagrecimento. O que acontece na prática é o seguinte: quando você tem uma alimentação, e aconteceu muito nessa época, né? Deixa eu só ver quanto tempo de live que a gente tem. Tá tranquilo. Quando a gente começou nessa época do sem glúten, o que aconteceu com as pessoas que queriam emagrecer, tá? Quando você tem uma alimentação que você fala assim, cara, Bruno, eu como pão de manhã, como biscoitinho quando eu chego no trabalho, na hora do almoço eu como um pratão, boto farofa, boto uns empanados lá de tarde. Eu como vários biscoitinhos de tarde e de noite eu como pão também. Cara, essa pessoa que ela come glúten o dia inteiro, tá? E glúten, porque ela come farinha o dia inteiro, né? Que é onde tá o glúten, de uma forma mais presente. Cara, se ela fala assim, vou fazer uma dieta sem glúten, e ela tira esses alimentos da alimentação dela e não troca, por quê? Por exemplo, se você trocar esses alimentos, mas você trocar por, vou comer agora o pão sem glúten, agora eu vou comer o biscoito sem glúten, agora eu vou comer a farofa sem glúten. Se você for botando tudo só sem glúten, cara, vai dar na mesma, entendeu? Se você não tiver nenhum problema com glúten. Só que a pessoa que ela come toda essa farinhada ao longo do dia e ela fala assim, vou fazer uma dieta sem glúten e vai cortar tudo isso, cara, ela vai ter um resultado, porque ela vai tirar todos esses alimentos da rotina dela, entendeu? É igual a pessoa que ela tira todo o carboidrato da dieta. Ela fala assim, cara, agora quero emagrecer, vou tirar todo o carboidrato. Sim, 90% dos carboidratos que ela come ao longo do dia é pão, entendeu? Então, obviamente, se ela tira tudo aquilo ali, ela vai emagrecer, porque ela vai tirar todas as coisas ruins que ela come da rotina, entendeu? Mas não é porque ela tirou o glúten especificamente. É por isso que essa dieta ficou tão na moda na época, tá? Já a lactose
não faz nenhuma diferença, entendeu? Até porque quando você vai consumir, né, os alimentos sem lactose, pessoal, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas se você vai consumir um alimento que vem do leite e ele está escrito assim, sem lactose, ele tem lactose, tá? Só que ele tem a lactase adicionada, exatamente aquela enzima que o nosso corpo não está produzindo, tá? Então a indústria, ela bota já aquilo ali misturado e você consome. Por quê? Quando uma pessoa é intolerante à lactose e ela fala assim, cara, eu vou comer uma pizza hoje. O que que ela faz? Ela compra a lactase, que é a enzima, ela come a lactase e toma a lactase e ela come a pizza, entendeu? Então aquilo ali ameniza quando ela vai consumir e ela tem uma intolerância à lactose, tá? E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com a intolerância à lactose, pessoal, que não consumir nada de lácteo te induz a ter uma intolerância à lactose, tá? Porque o seu corpo pensa assim, cara, se essa pessoa nunca consome leite, né, lácteos de uma forma geral, não é o leite especificamente, lácteos, leite, queijo, iogurte, você não tem contato com lactose, tá? Então se você tá ali, cara, tô um ano sem comer nada sem lactose, cara, meu corpo não vai produzir lactase, entendeu? E no dia que eu comer, eu vou passar mal, porque eu vou ter um desconforto, tá? Porque a nossa tolerância à lactose, ela foi sendo, assim, meio que forçada, né? Porque, historicamente falando, em algum momento da história, todo ser humano da face da Terra era intolerante à lactose, tá? Por quê? Porque a gente não criava gado, né? A gente não criava vaca, a gente não conseguia tomar leite de vaca que nem a gente toma hoje. Então, o ser humano não tinha contato com a lactose. E conforme a gente foi criando, tendo a própria pecuária, etc. e tudo mais, e a gente foi domesticando o animal, a gente foi consumindo mais lácteo. Então, nosso corpo foi se acostumando, né? Tem muito médico, às vezes até quando a criança é intolerante à lactose, tem médico que fala assim, dá um copo de leite, dá um copo de leite que essa criança vai se virar, né? Então você vai se adaptando em algumas situações nesse sentido, tá? Então cuidado quando você corta tudo sem lactose, sendo que você não tem um desconforto, tá? E às vezes você não precisa fazer um exame, pessoal. Se você fala, Bruno, quando eu como queijo, cara, eu fico meio estranho. Sinto, sei lá, tenho mais gases, meu intestino solta. Cara, você não precisa fazer um exame de intolerância. Agora, experimenta consumir sem lactose para ver se não é melhor para você. Às vezes vai ser melhor, tá? Ficou claro, pessoal, a questão do glúten e da lactose para vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui em umas perguntinhas, ó. Bom dia, Bruno. Tenho uma bebê de 3 meses. Preciso perder peso. Gostaria de fazer low carb, mas tenho medo de prejudicar a alimentação. Deixa eu ver se é o seu nome aqui. Não consigo identificar seu nome, tá? Mas eu vou te chamar de Rafa, porque tá escrito Ref, tá? Ó, Rafa, cara, corre de dieta low carb. Não que dieta low carb seja ruim, tá? Mas muito provavelmente a dieta low carb que você viu, que você quer fazer para emagrecer, é furada, tá? Você quer emagrecer? Você tá amamentando? Cara, come comida, tá? Come comida de verdade. Vai tomar café da manhã? Pega lá uma frutinha, bota uma aveia, faz um ovinho mexido, tá? Chega na hora do almoço, come lá legumes, verduras, pode botar um carboidrato, pode botar um arroz e feijão. Óbvio, não vai botar um prato de arroz e feijão se você está com uma bebê de 3 meses em casa, então muito provavelmente você não está fazendo atividade física e você não está se mexendo ao longo do dia. Não vai fazer um prato de arroz e feijão que nem um brinco de um pedreiro, né? O pessoal que está aqui fazendo obra desde 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, cara, mal tá batendo martelo, sei lá, 8 horas por dia, entendeu? Então ele pode consumir uma quantidade de carboidrato maior que você, tá? Mas aí você pode botar lá um arroz, um feijão, uma batata doce, um aipim, né? E aí de tarde você pode ir lá, às vezes fazer um sanduichinho de um pão integral com queijo, com ovo mexido. De noite faz uma jantinha lá, tá? Consome lá legumes, verduras e tudo mais. Isso é importante, tá? Não vai fazer uma low carb de, putz, vou zerar todo o carboidrato da dieta. Agora eu vou comer bacon todo dia de manhã, né? Eu vou fazer só picanha na hora do almoço, entendeu? E vou cortar todo o carboidrato, que não vai ser essa alternativa, tá? Come comida de verdade. Se você hoje não consegue ir em um nutricionista para te guiar isso de uma forma mais precisa, cara, pega essa base que eu te falei, come. Tem vários posts aqui sobre dicas de lanche. Vou fazer um de dicas de almoço, de jantar, no sentido qualitativo, tá? É o que eu falei no começo. Os primeiros passos você pode começar a dar sozinho, tá?
Se você tiver a ajuda de um profissional para entender a sua rotina, entender a sua necessidade, melhor ainda. Mas, se você não tem como você fazer isso hoje, não usa isso como um limitador, tá? Você pode ter bons resultados sozinha, tá? E eu sei que às vezes pode parecer loucura, né? Cara, como é que um nutricionista tá falando que tem gente que não precisa de nutricionista? Tem muitas coisas que você precisa fazer na sua vida, você não precisa de nutricionista, tá? Óbvio, quando você tem ajuda é mais fácil, mais direcionado. Mas cara, se você, Bruno, eu bebo café com açúcar hoje, para de tomar açúcar de café. Você não precisa de mim, você não precisa de uma consulta para você tirar o açúcar do seu café. Você não precisa de um nutricionista para não tomar refrigerante, entendeu? Na hora do almoço. Óbvio, quando você vai numa consulta, você está mais motivada, você tem uma série de direcionamentos, só que se não dá para fazer hoje, cara, não te limita, entendeu? Esse que é o ponto mais importante, né? Que nem aqui, por exemplo, eu tô num quartinho e eu preciso dar uma pintada nisso aqui, tá? Só que, cara, se eu chamar um pintor, cara, ele vai resolver isso aqui, ó, em 2 tempos. Vou dar tinta, vai resolver, tá? Só que ele vai ter um custo pra mim, tá? E se eu não quiser ter esse custo e eu quiser aprender sozinho, cara, eu vou catar as tintas, eu vou jogar no YouTube, né? Vai demorar pra caramba? Vai demorar, vai ser mais trabalhoso, etc. Mas eu consigo dar um jeito aqui, entendeu? Vai ser igual o trabalho do pintor? Não, cara, mas eu consigo fazer alguma coisa, eu precisar fazendo de um SOS rápido, entendeu? É uma analogia diferente, obviamente, com um profissional de saúde, mas eu tô falando de melhorar hábitos, tá? Se você, para dar os seus primeiros passos, você consegue dar sozinho, cara. É o que eu falo. Por exemplo, o post que eu fiz ontem de fome noturna, tá? Foi um post que vocês gostaram demais. Eu até fiz uma chamada mais engraçada, né, pra chamar a atenção, mas, cara, aquilo ali, sinceramente, aquilo vale ouro, tá? Aquilo ali eu aprofundo mais em cursos pagos e tudo mais. Aquilo ali dá uma aula, tá? Então, se você pegar aqui no meu Instagram, cara, a quantidade de post com informação que tem aqui gratuita, cara, isso aqui, se eu arrumar e organizar e botar um passo a passo, aqui vira um curso fácil, entendeu? Só que vocês têm que aproveitar esse tipo de conteúdo que tem ali de uma forma gratuita ali pra vocês, tá? Então, se organiza hoje, não faz, para com essa loucura de low carb, come saudável, tem uma boa nutrição aí pro seu bebê, aproveita essa fase, tá? E as coisas vão melhorar. Deixa eu continuar meu café aqui pra gente seguir o nosso jogo aqui. 34 minutos. Tem tempo aqui. Eu não sei vocês, mas eu não tô com pressa não. Ó, verdade. Consegui perder 13 quilos sozinha, fazendo exatamente o que você falou. Tânia, parabéns por toda a sua mudança, tá? E pensa que, falando isso que você falou, Tânia, o mais importante sempre é o que eu falo. Perder o peso e emagrecer não é o mais importante, tá? O mais importante que você vai ter que fazer agora, Tânia, é você manter esse resultado, tá? Primeiro, por dois passos, tá? O primeiro passo é você pensar que fisiologicamente, né, para o seu corpo, você precisa manter esse peso durante um tempo para o seu corpo aceitar que esse é o seu peso real, digamos assim, para o seu metabolismo se adaptar a esse peso, tá? Então, primeiro, tem uma questão fisiológica da história. Você precisa manter esse peso aí durante 6 meses, que seja, para você não ter esse efeito sanfona, vamos botar assim, tá? Segundo passo, que talvez não seja o seu caso pelo que você falou, tá? A melhor forma de você sustentar o seu processo de emagrecimento, aliás, o que vai fazer você sustentar também esse processo é pensar o como que você perdeu esse peso, né? Qual o caminho que você fez? Se você fez o caminho de, cara, Bruno, fui melhorando meus hábitos, fui trocando isso por aquilo, fui comendo mais legumes, verduras, fui, cara, melhorando minha relação com a comida, etc. Show! É esse passo aí que vai te fazer manter esse peso. Mas quando a pessoa fala, Bruno, perdi 13 quilos fazendo o quê? Bruno, perdi 13 quilos fazendo dieta cetogênica. Tô fazendo jejum às vezes de 48 horas, tomei Saxena, tomei sibutramina. Cara, você não vai manter esse peso, entendeu? E se você chegou nessa situação, se por acaso você que tá aí me escutando, você tá nessa situação hoje, você emagreceu à base disso, cara, procura um nutricionista, tá? Porque aí sim, mesmo que você tenha emagrecido errado, se a gente ajustar a tua casa, você consegue manter esse resultado e, na verdade, sempre melhorar esse resultado, tá? Então, o que vai definir se você vai
uma das coisas que vai definir você ter o efeito rebote desse emagrecimento é se você vai sustentar o que você fez para emagrecer, entendeu? Ah, Ó, quem tem ansiedade, na maioria dos casos, a fome noturna é o grande vilão. Post sensacional. Que bom que você gostou, Paula. Post muitas dicas práticas, tá? Isso aí funciona muito bem. Se vocês aplicarem isso aí, eu tenho certeza que a fome noturna de vocês é, vai melhorar, assim, absurdamente, tá? É, E mais uma coisa que eu ia falar. Vai melhorar absurdamente e faz o seguinte, cara, se você depois começou a aplicar as coisas que você fez assim, que você fez nesse último post e você teve resultado, pô, me manda um direct. Uma das coisas que eu mais gosto de receber, pessoal, é quando vocês me mandam alguma mensagem falando, Bruno, cara, você falou uma coisa, eu apliquei, cara, eu tive resultado. Bruno, você fez um post sobre isso, cara, eu comecei a fazer, cara, eu tive esse resultado. Isso é o melhor tipo de benefício que eu posso ter de vocês quando eu posto algum conteúdo aqui gratuito. É vocês chegarem e me darem esse feedback, falarem que vocês tiveram alguma transformação com o tipo de conteúdo que eu fiz aqui pra vocês, tá? É... tá. Bruno, para emagrecer, pode fazer 4 refeições por dia? 4 refeições é uma quantidade ok, sim, Milan, tá? Eu te falaria que, assim, óbvio que isso varia um pouco da sua rotina e tudo mais, tá? Mas, no geral, eu não gosto que alguém faça menos de 4 refeições por dia, tá? Porque é aquilo. Primeiro, para a gente distribuir bem os seus nutrientes, eu acho que sempre 4 refeições é uma quantidade ok, principalmente quantidade de proteína também, que é muito difícil você fazer isso com 3 refeições, tá? E, pô, se você faz 4, pelo menos você faz um café da manhã, um almoço, um lanche e um jantar. Bruno, eu só faço 3. Eu só almoço, eu vou jantar 9 horas da noite. Muito provavelmente tem alguma coisa errada na sua rotina, tá? Tem pessoas que podem se dar bem assim? Podem, mas eu tô falando da maioria, tá? A maioria, cara, às vezes você não come nada de tarde, mas acontece a questão do post lá da fome noturna. Chega de noite, você quer comer as paredes. Às vezes você come as paredes de noite, você acorda enjoado, não quer tomar café da manhã, entendeu? Então, mas de uma forma geral, Mila, 4 refeições eu acho interessante sim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Tá. Bom dia. Não, esse aqui eu já vi, mas eu acho que tinha mais uma aqui. Ó, sim, inclusive eu tava me sentindo mal porque eu aguentei apenas 30 minutos, mas eu voltei hoje, depois de meses sedentários. Me senti mais motivado, Bruno. Por você, Bruno. Ariane, é esse tipo de mensagem que me motiva estar aqui fazendo conteúdo pra vocês, ajudando pra vocês. Se eu souber, cara, que eu fiz um post lá, por exemplo, cara, faz alguma atividade física na semana, você fez lá 30 minutos e saiu do sedentarismo depois de meses, cara, já tá ótimo, Ariane. É uma coisa que eu sempre gosto de falar, é que a gente tem que pegar a gente tem que ter uma linha, né, tênue entre não se cobrar demais, tá? Ou seja, não se cobrar demais no sentido de, cara, eu preciso treinar todo dia, eu preciso ter uma dieta perfeita, eu preciso fazer isso, eu preciso ser perfeita. Isso é se cobrar demais, tá? Ou você erra e você se cobra e você se culpa demais, isso é se cobrar demais. Mas a gente tem que ter uma linha tênue entre não pegar tão leve com a gente, né? Às vezes a gente se faz de muito frágil, de muito que a gente não pode, que a gente não consegue. Então a gente tem que ser um pouco mais firme com a gente também, entendeu? Poxa, eu tô sedentário, eu não consigo fazer uma atividade física. Cara, você consegue fazer uma atividade física. Talvez você não consiga fazer a atividade física perfeita ou ideal, mas, pô, se você tá sedentário, você consegue 2 vezes na semana dar uma caminhada de meia hora, entendeu? Só que você tem que querer, você tem que acreditar em você, né? E muitas vezes a gente não consegue ter um tipo de resultado. Foi até que eu postei, que eu fiz um post das Olimpíadas, que vocês gostaram bastante também. Cara, você pega lá às vezes, né? Não usar como uma comparação, mas a gente tem que usar casos de sucesso, pessoas que alcançaram bons resultados em várias áreas na vida, não necessariamente para se comparar, mas para se inspirar, entendeu? Às vezes você vai lá ver um atleta, tá? Tudo bem, um cara às vezes ganha pra isso. Pô, e no Brasil, sinceramente, nem ganha pra isso, né? Mas vive pra isso. Mas, cara, você tem que pensar, pô, o cara tá lá treinando argola. O cara me treina 6 horas por dia, 6 vezes na semana, 5 vezes na semana, faz 2 sessões de treino.
eu falo, porra, não consigo meia hora pra academia, entendeu? Não consigo dar uma caminhada de meia hora no dia, cara, não pode ser. Tem uma coisa de errada, entendeu? Então a gente tem que também querer sair da zona de conforto, né? Querer se esforçar mais, entendeu? Então a gente não precisa ter uma rotina perfeita, fazer tudo perfeito. É uma das coisas que eu sempre prego aqui. Mas, porra, a gente tem que querer mais, entendeu? A gente tem que querer sair da zona de conforto. Porra, a vida é boa pra caramba, entendeu? Até quando eu fiquei mais doentinho, tá? Agora, graças a Deus, fiquei bem, comparado a muita gente que infelizmente não teve essa sorte. Cara, quanto é bom poder sair de casa, entendeu? Como é bom dar uma caminhada na rua, quanto é bom poder acordar cedo fazendo atividade física. Isso é bom pra caramba, entendeu? Às vezes a gente não dá valor a essas coisas, tá? Então, cara, tenta fazer melhor do que você está fazendo hoje, entendeu? Então, muitas vezes, até os meus próprios pacientes, os casos que eu conheço, me inspiram a melhorar, entendeu? Me inspiram a ser melhor. Tem um paciente mesmo que ele tem 18 anos, o Caio tem 18 anos e ele nada, né? Ele tá levando isso mais a sério, né? E aí o que acontece? O Caio tem 18 anos, ele vai pra escola. E aí o Caio, muitas vezes, ele dobra no treino. O que é dobrar no treino? O Caio, ele acorda às vezes 4h30 da manhã para estar na piscina 6 horas da manhã, ele nada 6 horas da manhã, vai para a escola, passa o dia inteiro na escola, almoça, volta, nada mais, e às vezes ainda vai para um personal, ainda às vezes vai para uma preparação física, sabe? Tem 18 anos, entendeu? Óbvio que a idade vai ajudar em algumas coisas, vai, mas pensa aí na sua vida, o que você está fazendo com 18 anos? Você aguentava, você ia acordar 5 horas da manhã para nadar, eu mal acordava para ir para a escola, entendeu? Era um sacrifício acordar para ir para a escola. Então, às vezes eu pego esses casos de paciente e falo, cara, até eu posso fazer melhor, entendeu? Então, a gente tem que usar caso de sucesso para se inspirar. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar mais umas perguntinhas aqui, ó. São Paulo excelente, me ensina bastante. Que bom. Bruno, no almoço não consigo colocar o feijão por conta do meu trabalho, mas posso comer na janta? Mila, você pode comer feijão na janta, tá? Duas coisas que a gente tem que falar sobre o feijão. Deixa eu dar um golinho aqui no meu café. Duas coisas. Primeiro, feijão é bom, mas feijão não é essencial, tá? Então, às vezes, você não gosta de comer feijão, você não consegue fazer feijão, você não consegue, por uma questão de logística, comer feijão, ou você não se dá bem com feijão, não tem problema. Ninguém precisa comer feijão, tá? Feijão é um alimento bom, não precisa ser excluído, mas não é necessário. Vamos botar assim, tá? Você pode comer no jantar? Você pode comer no jantar. Primeiro, o que você tem que ficar de olho? Você tem que ficar de olho se você sente algum desconforto, né? Porque as leguminosas, de uma forma geral, elas vão ter uma digestão pior, tá? Mais gases, dificuldade de digestão, e de noite a nossa digestão é pior. Então, se você vai fazer isso de noite, você tem que tomar cuidado. Se você sente algum desconforto. E por que isso é muito particular? Porque tem gente que vai comer feijão 10 horas da noite e fala, Bruno, não sinto nada, durmo que nem um bebê. Só que tem gente que vai ter um desconforto, tá? Se você não tem desconforto e come uma quantidade ok, não há problema você comer de noite, tá? Tenho aprendido muito com você em relação às dietas com você. Que bom. Bom dia. Caminhadas ajudam na perda de peso? Quantos minutos é ideal? Thalita, vamos lá. Qualquer atividade física, tá? Que você esteja gastando alguma quantidade de calorias vai te ajudar a emagrecer, tá? Mas emagrecer é sempre o contexto da história. O que você tem que tomar cuidado é que caminhada é uma boa alternativa para você começar a fazer alguma coisa, tá? Se você tá uma pessoa sedentária hoje e fala assim, cara, eu vou começar a caminhar 3, 4 vezes na semana, 4, 5 vezes na semana, show, começa a caminhar, tá? É uma atividade que vai fazer não só bem para o seu corpo, tá? Porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, não foi feito para ficar sentado na cadeira o dia inteiro, tá? Você vai ter um gasto calórico a mais, o que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento, e também é uma atividade boa para a sua cabeça, para ansiedade e tudo mais, e automaticamente menos ansioso você se ajuda a emagrecer, tá? Quantos minutos ideal? Eu não tenho essa informação para te dar, porque não existe essa fórmula mágica. Faz 30, 40, 50, 20 minutos, tá? Isso é sempre o educador físico que vai te falar para fazer e baseado em algumas características suas e não uma regra absoluta, tá? Você tem que entender que caminhada é uma atividade física de baixa intensidade, tá? E, normalmente, as melhores atividades para o nosso organismo, se você não tem nenhuma limitação física, tá? É uma atividade física de uma intensidade mais moderada para intensa. Então,
a caminhada é uma forma de você começar. Mas se você só faz caminhada na sua vida, tem alguma coisa de errado, tá? Você precisa evoluir essa caminhada. Você precisa fazer um treino funcional, você precisa fazer uma musculação, você precisa fazer uma atividade mais intensa. Mas para começar, tá bom. Ou não dá para fazer outra atividade por N motivos hoje, só dá para fazer caminhada? Faz. Às vezes, a gente deixa de fazer algo que não é o melhor, porque a gente não consegue fazer. Às vezes a gente não consegue fazer algo bom porque a gente não consegue fazer o melhor, entendeu? E isso é um erro. Às vezes a pessoa fala assim, mas caminhar não serve pra nada. Então, se caminhar não serve pra nada, eu vou ficar sedentário. É melhor você fazer caminhada do que você ficar sedentário, entendeu? Mas é melhor você ir pra academia do que, do que fazer sua caminhada, entendeu? Então, pensa nisso, tá? Doces podem estar diariamente na dieta? Boa pergunta, mina. Eu quero falar sobre isso aqui pra vocês. Vamos lá. Olha, primeiro ponto, doces podem estar dentro da dieta? Pode. Olha, qual o contexto que eles podem estar dentro de uma dieta, eu quero que vocês entendam, tá? E falando nisso, lembrando pra vocês aqui, ó, não sei se vocês sabem, mas na próxima segunda-feira, de segunda a quarta-feira, do dia 16 ao dia 18 de agosto, eu vou fazer um evento aqui online gratuito chamado Jornada Emagrecimento Sem Sofrimento, que vão ser 3 aulas ao vivo, tá? E nessas 3 aulas eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem exatamente fazer isso aqui, ó. Emagrecer sem precisar fazer dieta restritiva, sem cortar todos os alimentos da dieta, né? Ou seja, emagrecer sem sofrimento e com isso melhorar a autoestima. Eu sei que muita gente está com a autoestima baixa hoje por causa do excesso de peso, né? Então eu vou ensinar como que eu faço, né, com os meus alunos, como é que eu faço com meus pacientes nesse evento, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, tem um link na minha bio, vai lá, se inscreve. E se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui, dos conteúdos que eu faço na live, dos conteúdos que eu faço no post, lá nessas 3 aulas, na semana que vem, eu vou entregar o meu melhor conteúdo ao vivo que eu já fiz aqui no Instagram, tá? Porque eu quero que em 3 aulas vocês já aprendam muito mais coisa até que vocês aprendem nessa live aqui para vocês aplicarem e começarem a ter seus primeiros resultados, tá? Então, se você não se inscreveu, vá lá no link na minha bio depois dessa live, deixa seu nome, entra lá no canal, no grupo do WhatsApp, tá? É um grupo fechado, então você não vai ficar recebendo mensagem o dia inteiro, é só pra gente avisar das aulas, para mandar alguns conteúdos, tá? E não esqueçam de responder a pesquisa assim que vocês se cadastram, porque essa pesquisa é para eu conhecer melhor as dores de vocês e cada vez fazer um conteúdo mais redondinho e voltado para aquilo que vocês precisam, tá? Então, quando acabar aqui, se inscreve lá, que eu garanto que vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá? E vamos lá, deixa eu voltar aqui para a pergunta, para a gente não esquecer. Ó. Doces podem estar diariamente na dieta? Podem estar diariamente no contexto ideal, né? O que é o contexto ideal? A quantidade que você vai comer, né? Bruno, eu como um chocolatezinho todo dia dentro de uma dieta planejada X. Pode comer todo dia? Pode comer todo dia, tá? Contanto que você coma a quantidade certa, pensando, se você não tem uma condição clínica específica, tipo, Bruno, tô pré-diabética, posso comer chocolate todo dia? Pô, não vai comer chocolate todo dia, né? Porque você tem uma resistência à insulina. Se você é uma pessoa saudável, você pode comer uma quantidade X. O que você tem que pensar? Será que comer essa pequena quantidade não vai te dar vontade de comer mais uma outra quantidade de tarde, mais uma outra quantidade de noite, ou dobrar a quantidade que você come agora? É isso que você tem que pensar no contexto, tá? Mas, conseguindo comer na quantidade certa, pessoal, tudo se resume a contexto, tá? Ou seja, o que você vai fazer, né? Qual o contexto geral da história e qual a quantidade que você vai comer. Lá dentro do curso Emagrecimento Descomplicado, que é o meu treinamento completo aí e com acompanhamento para o processo de emagrecimento, eu te ensino a calcular a sua própria dieta, tá? A mesma forma que eu calculo a dieta para um paciente, eu ensino de uma maneira simples, tá? Uma pessoa que não é profissional de saúde a calcular a sua própria dieta. E você calculando bem a sua dieta, você conseguiria botar um chocolate todo dia sem problema, tá? Oi, Bruno, iogurtes podem ser considerados refeição ou são complementares? Tipo assim, uso um Iopro. Camila, depende, tá? Sinceramente, essa marca específica, eu acho que não é uma das melhores, tá? Por causa do tipo de adoçante e tudo mais, tá? Existem marcas de iogurte melhores para você consumir, pelo menos como rotina, tá? De vez em quando, não tem problema nenhum.
Eles podem ser uma refeição, tá? Mas você pode ser uma refeição melhor. Às vezes você, óbvio, dependendo da quantidade que você tem que comer. Mas às vezes você botar uma castanha, uma fruta, uma aveia, se deixar esse alimento mais nutritivo aí, pode ser mais interessante, tá? Então vamos lá. Bruno, eu estou me alimentando bem e faço musculação 3 vezes na semana. E 3 vezes na semana eu corro. Não, e 3 vezes na semana eu corro. Eu consigo perder peso? Eu consigo perder. Ó, primeiro, Mila, vamos lá. Você está fazendo musculação e você está correndo 3 vezes na semana, tá? De uma forma geral, você está fazendo uma boa frequência de atividade física, tá? Óbvio que não sou educador físico, tá? Mas sempre quando a gente fala assim, Bruno, faço 3 vezes musculação, corro 3 vezes na semana. Primeiro, sempre vai depender da intensidade que você faz isso, tá? Por quê? Porque eu posso fazer musculação e eu posso pegar uma sériezinha, vamos botar assim, eu posso pegar minha série e ficar lá na academia, botando a perna para cima, fazendo lá, indo embora, né? Ou seja, eu tô fazendo a musculação, mas não tô, né? Se você pegar a mesma série e fizer com o personal, você vai falar, caraca, isso aqui foi um treino de musculação. Corrida é a mesma coisa, tá? Você pode estar correndo e tudo mais. Então, o primeiro ponto, você tem que pensar na intensidade que você faz esse exercício. A intensidade não significa necessariamente, pessoal, se matar de fazer, tá? Óbvio que a intensidade vai depender de quem te prescreveu a série, tá? Isso a pessoa te prescreve. Mas é realmente você pensar assim, pô, eu tô dando o melhor que eu poderia dar naquele treino? É isso que você tem que pensar, tá? Segundo ponto, comer saudável, tá? Se alimentando bem, é o primeiro passo que a gente falou lá no começo da live para você começar a emagrecer, tá? É você pensar na qualidade. Mas, quando você pensa em emagrecer, você também precisa estar comendo as quantidades corretas. A quantidade correta para o seu peso, para o peso que você quer perder, atividade física e tudo mais, tá? E eu vi que aqui, por exemplo, ó, você quer fazer uma cirurgia e você precisa perder 10 quilos, tá? Então, primeiro, eu já ia te falar antes de ler essa parte, que quando você falou assim, eu consigo perder peso rápido, perder peso rápido normalmente não é uma coisa boa, tá? Porém, quando você tem uma data específica, por exemplo, eu tenho que perder 10 quilos para uma cirurgia, tá? Você consegue perder dependendo do tempo, tá? Eu te falaria que 10 quilos de gordura, não sei exatamente quanto você pesa hoje, mas 10 quilos de gordura de uma forma geral, eu te falaria que é um bom peso para você perder durante 3 meses, tá? Talvez 2, 3 meses, mas eu gosto sempre de não pensar em acelerar, mas pensar no caminho, tá? Então, se você tem essa cirurgia para você perder, e você precisa perder esses 10 quilos, eu te indicaria fortemente que você buscasse um nutricionista, tá? Porque um nutricionista vai calcular exatamente essa dieta para você, para te dar um gás para esse período. Porque às vezes só comer saudável, fazer a atividade física que você faz hoje, talvez não seja o suficiente da forma que você faz hoje para emagrecer o quanto você precisa emagrecer até o dia que você precisa emagrecer, tá? Porque dá para fazer uma coisa mais rápida, mais direcionada, assim, sabendo que é para uma cirurgia, entendeu? Se chega um paciente hoje e fala, Bruno, em 2 meses, em 8 semanas eu preciso perder 10 quilos de gordura porque eu vou fazer uma cirurgia X, tá? E eu preciso, o cara falou que não vai me operar se não tiver 10 quilos a menos. Cara, dá pra gente fazer uma estratégiazinha focada nisso, tá? E aí, independente da estratégia, Milo, o que você tem que pensar? O mais importante é que você tem que ter muita adesão nisso aqui, tá? Esse é o mais importante da história. Bruno, o que é ter adesão? Por exemplo, ontem não, no domingo, eu postei até um post assim, falando sobre como fazer exceções, né, e minimizar o impacto. Né? Quando você pedir uma pizza, faz isso, quando você pedir isso, faz isso, né? Ou seja, dicas para você dar uma relaxada. E quem me segue aqui sabe que eu prezo muito por esse tipo de processo de emagrecimento, né? Processo de saúde de uma forma geral. Ou seja, essa coisa mais flexibilizada, sem ser restrita, poder comer uma coisinha, que é tudo isso que eu vou ensinar para vocês lá dentro da nossa jornada semana que vem. Só que, se você tem uma data específica, se você tem um foco específico, você não pode ficar dando essas pequenas deslizadas, entendeu? Porque você não tem tempo para você fazer isso, né? Então, quando a pessoa fala, até o exemplo que eu gosto de dar aqui, quando a pessoa quer casar, né? A pessoa fala assim, Bruno, eu vou casar daqui a 6 meses.
cara, ela vai emagrecer até a data que ela casar. Mesmo que ela não emagreça da forma correta, né? Mesmo que ela faça uma loucura. Quando ela tem a data e você não consegue postergar, você tem que dar um gás, tá? Então, o que eu quero te dizer, Mila, independente de se você vai ter algum tipo de ajuda ou não nesse processo, cara, faz o negócio à risca, entendeu? Não falta a tua atividade física, ajusta teu sono, come certinho, tenta abrir o mínimo de exceções possíveis para você chegar na sua cirurgia com resultado. Bruno, cuscuz, dá para fazer alguma combinação inteligente, não ter prejuízo? Dá pra fazer sim, Janaína. Dá pra comer cuscuz sim, cuscuz com ovo, só comer na quantidade certa, tá? Mas é uma fonte de carboidrato razoável, digamos assim. Pode ser de lanche, se for um cuscuz marroquino também, pode ser comer de carboidrato no almoço, no jantar. Whey para perder peso. Luan, acho que é Luan, não consigo ver aqui. Vou te chamar de Luan, tá? Desculpa se eu estiver errando o seu nome. Então, Luan, o whey não vai te fazer perder peso, tá? Mas o whey pode ser usado em pessoas que querem emagrecer. Tô até para fazer um post aqui sobre o whey, tá? Mas deixa eu te falar. O whey é uma fonte de proteína. Então, você ter uma alimentação rica em proteína é importante durante o seu processo de emagrecimento. Primeiro, porque vai te dar saciedade, tá? Ou seja, vai fazer com que você não fique com fome. Segundo, vai ter um efeito termogênico, tá? Ou seja, as proteínas de uma forma geral, não necessariamente o whey, as proteínas, elas requerem mais no nosso processo de digestão, então a gente gasta mais calorias, tá? Então uma dieta com mais proteína, muitas vezes a gente pensa em dieta mais proteína para ganhar massa muscular, tá? Mas é importante, mas para emagrecer também é importante, tá? Então o whey ele vai ser uma ferramenta a mais, com uma fonte a mais de proteína, sendo que você coma nas quantidades certas, tá? Para o seu processo de emagrecimento, tá? Mas não é tomar o whey que vai te fazer emagrecer, tá? E sobre óleo, óleo de bacon dá para usar? Putz, Janaína, eu nunca vi óleo de bacon na minha vida. Se você tá, não sei se você quis dizer bacon. Ai, eu acho que, ai meu Deus, calma aí que tem muita pergunta aqui, pessoal. Fico feliz aí com a interação com vocês. Ó, que legal. Eu recebi até um selinho aqui. Eu não sei qual é o seu nome, deixa eu clicar aqui. E Cardoso, obrigado aí pelo selo, tá? Pela contribuição aqui da live, agradeço pelo carinho. Obrigado, Bruno, seu conteúdo é sensacional. Bruno, tenho 48 anos e faço corrida de rua moderada a intensa. Isso me ajuda a perder colágeno mais rápido e ficar com o aspecto de mais velha? Sim, querido, foi até você que mandou o selo, obrigado. Isso pode te ajudar sim, tá? Primeiro, pela própria atividade física em si, tá? O que a gente tem que pensar? Quando você faz uma atividade física moderada e intensa, tá? E quando você fala que corre, tá? Muito provavelmente se você faz de moderada e intensa, talvez você esteja falando que você faz uma meia maratona, uma maratona, né? Ou seja, altos volumes de um treino muito intenso, tá? E isso pode sim piorar a sua condição de pele. Eu não sou a pessoa mais especializada para te falar isso, tá? Mas toda a parte metabólica que isso te gera, a níveis de radicais livres e tudo mais, isso pode sim piorar a sua condição de pele. E se eu não me engano, talvez possa estar falando besteira, tá? Mas já vi até médicos, dermatologistas falando que até o ato, né, da corrida, só de você ficar balançando, vamos botar assim, isso poderia ser ruim, tá? Além da questão talvez onde você faz o seu treino, se você faz muito exposto ao sol, tá? Isso pode sim, talvez te prejudicar com o aspecto de envelhecer um pouco mais a sua pele, tá? Mas eu acho que isso tudo vai depender também muito do seu volume de treino, né? E também é você botar na balança o quanto que isso realmente vai fazer uma diferença, né? O quanto isso vai botar na balança, tipo assim, cara, mas isso me faz bem. E talvez se eu vou envelhecer 10% mais rápido, vale a pena, entendeu? Eu acho que é esse o ponto que você tem que pensar, né? É igual se a gente for pensar na própria alimentação. Por exemplo, se a gente tivesse uma alimentação 100% perfeita, né? Assim, cara, eu vou consumir
açúcar nunca mais na minha vida, eu vou consumir só orgânico, eu vou consumir, assim, ideal, cara, eu vou dormir 9 horas por dia, eu não vou me estressar nunca, eu vou morar lá no meio do não sei o que lá, e aí isso vai me fazer ter uma longevidade maior. Mas isso aí eu prefiro viver menos e curtir um pouco mais a vida, entendeu? Comer umas coisinhas, sair, divertir, viajar, estressar, entendeu? Então acho que é isso que a gente tem que botar na balança, tá? Mas pode ser algo que você tem que prejudicar. O que a gente tem que sempre tomar cuidado é que fisiologicamente, né, o nosso corpo não foi feito para correr 40 quilômetros, entendeu? Mas é uma coisa que você gosta de fazer, entendeu? Então, se você gosta de fazer e é um esporte, é uma coisa que você tem sempre que botar na balança, tá? HIIT seria, então, a melhor opção para emagrecer? Não necessariamente, tá? Mas é um ótimo treino também. O que devo comer após a musculação? Eu sempre fico meio... Eu treino no final do dia, eu devo comer o quê? Tânia, né? Tânia, se você treina no final do dia, querida, come... janta, tá? O melhor pós-treino, se você treina no final do dia, é você chegar em casa e jantar a comida, entendeu? Come lá um prato de legumes, verduras, proteína e tudo mais. É isso aí que vai ser uma boa opção para você, tá? Às vezes, pessoal, deixa eu aproveitar e fazer um gancho. Cara, acho que a gente já tá... Cara, já tá mais de uma hora de live. Mas vamos lá, deixa eu só terminar aqui, senão me empolgo e a gente vai aqui direto. Só terminar as perguntas aqui, pessoal. O que eu tava falando? Me perdi. Do pós-treino. Às vezes a gente fica muito... A gente gourmetiza muito o pré-treino, pós-treino, etc. Bruno, o que eu como no pós-treino? O que eu como no pré-treino? Às vezes são coisas simples, tá? Se você... Bruno, eu treino antes do meu almoço. Almoça. Bruno, eu treino de manhã cedo e não como nada. O que eu como no pós-treino? Toma café da manhã, entendeu? Treino no final do dia que eu come seu jantar, entendeu? Obviamente essas refeições tem que pensar, poxa, vou comer uma quantidade de proteína legal, vou consumir uma quantidade de carboidrato ajustado para minha necessidade, tá? Mas às vezes a gente fica lá naquele detalhe, né? Lembra que eu estava falando sobre detalhes? Às vezes a gente fica, cara, o que será que eu tenho que consumir exatamente depois do treino? Às vezes você não tem que consumir nada, você tem que tomar banho, beber água e se arrumar e trabalhar, entendeu? E quando você chegar no trabalho você come alguma coisa. Então, às vezes, a gente gourmetiza muitas coisas que não fazem muito sentido, tá? Bruno, comer frutas após o almoço e jantar atrapalha na dieta a definição? Sim e não, tá? Como assim sim e não, Bruno? Fruta atrapalha na definição? Uma coisa que a gente tem que pensar de fruta, pessoal, fruta é comida, tá? Fruta é um alimento fonte de carboidrato. Fruta, como é um alimento fonte de carboidrato, ele possui calorias, tá? Então, qualquer coisa a mais que você consuma do que o seu gasto, né, pode prejudicar a emagrecer. Vamos botar aqui, vamos botar assim, ó. Vamos botar que você esteja fazendo uma dieta, tá? Que você esteja fazendo um déficit calórico de 300 calorias por dia, tá? Então todo dia você gasta 1.500 calorias, óbvio, são sempre valores estimados, pessoal, você gasta 1.500 calorias e você come 1.200, tá? Então você está todo dia fazendo 300 calorias de déficit. E aí vai chegar, você fala assim, acho que eu vou começar a comer banana depois do almoço, depois do jantar. E aí você começa a comer mais lá, sei lá, 120 calorias depois do almoço e 120 calorias depois do seu jantar. Você já está comendo mais 200 e poucas calorias do que você comia, entendeu? Então, bem encaixado, nas quantidades certas, você pode comer sim fruta depois do seu almoço, do seu jantar, tá? Só que isso precisa estar calculado para você. Porque, às vezes, um erro que as pessoas têm em relação à fruta é pensar assim, quando eu tô com fome eu fui comendo fruta. Como se fruta fosse água, entendeu? Não é água, é um alimento. Se você está comendo mais do que você gasta, isso vai te prejudicar a emagrecer, tá? E deixa eu ver as perguntas aqui. Bom que acabou aqui, ó. Corto ele em pedaços bem pequenos, como se fosse fazer farofa e ponho no forno. Olha, Janaína, a questão do óleo de bacon. Cara, é uma gordura saturada, entendeu? Não quer dizer que você não possa usar. Mas tá longe de ser a prioridade de gordura na sua alimentação, tá? Se você gosta de botar um pedacinho num feijão que você faz e tudo mais,
não tem problema, tá? Mas tem que tomar cuidado com a quantidade. E gordura é uma coisa que aumenta bastante o valor calórico, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias, e é uma coisa que some, digamos assim, na preparação. Você não está vendo, né? O negócio envolve ali no alimento e passa desapercebido. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa que era um feijão, que é um alimento bom, vamos botar assim, às vezes você entupir esse negócio de gordura aí, você está fazendo uma refeição muito mais calórica do que precisa, entendeu?